Segundo Eric Berne, um psiquiatra canadense criador do método psicológico da análise transacional, são 3 os estados de ego: estado de ego criança, estado de ego pai ou mãe e estado de ego adulto. Nesse vídeo, vou falar um pouco sobre cada um deles. Estado de ego criança é a parte livre, é a parte criativa da sua personalidade. Ela é a parte que brinca, que se solta mais. Ele é muito aflorado em nós quando somos de fato crianças, e por isso chama-se estado de ego criança. Pois quando se é criança, tudo é maravilhoso. A criança contempla tudo que vê, pode perder horas observando cada detalhe maravilhoso das coisas, como uma minúscula formiga, por exemplo, carregando uma folha em direção ao formigueiro. Coisas que nós quase nunca percebemos, a não ser que trabalhemos com isso. A criança tem uma fantástica capacidade de perdoar. Geralmente, quando você briga com uma criança ou chama a atenção dela por qualquer coisa que ela tenha feito, não é muito difícil fazer com que ela volte às pazes com você. Tente projetar isso como um adulto e você vai ter ideia de como se torna muito mais difícil. Não seria perfeito se nós todos fôssemos sempre assim, com essa grande capacidade de relevarmos as diferenças e vivermos melhor? Mas não! Nós adultos que somos desenvolvidos, muitas vezes preferimos ficar com as nossas broncas e mágoas, né? Nós, como seres humanos evoluídos, quando alguém pisa em nosso calo, tendemos a revidar. Ou quando isso não é possível, a gente vira a cara, a gente cessa relacionamento com a pessoa. Alguns desses casos duram anos a fio, às vezes até uma vida toda. Vemos inúmeros relacionamentos onde pais e filhos não se falam há anos. Por que será que isso acontece? Será que são tão evoluídos assim? Esse estado de ego está relacionado às emoções. Estado de ego pai ou mãe, formado a partir da influência dos nossos pais e familiares. É o estado de ego que você aprendeu em sua vida. São as coisas e comportamentos que você aprendeu. O que tem a ver com seus aprendizados e com a forma que você aprendeu, de acordo com a influência dos seus pais. Geralmente, é o lado da nossa personalidade que pode criticar ou acolher. Esse estado de ego está relacionado diretamente ao aprendizado. Estado de ego adulto diz respeito à aquisição de informações e com o contato objetivo que nós temos com a realidade. É a parte lógica e racional da nossa personalidade. É a nossa capacidade de discernir, analisar e avaliar. Está relacionado diretamente à racionalidade. E todos nós navegamos por esses 3 estados de ego da nossa personalidade. O estado de ego pai ou mãe está dividido em estado de ego pai crítico, é aquele que critica, pune, duvida, censura, castiga, dá ordens, impõe regras e proíbe. Ele cobre e é rígido. E o estado de ego pai protetor, esse estado é aquele que do seu jeito, da sua personalidade, que protege, que dá colo, que acolhe, que dá conselhos. Já o estado de ego criança está dividido em estado de ego criança livre, que é a sua parte espontânea, que é a sua parte criativa, quando vai numa festa, brinca, se solta, se diverte, é a parte livre da sua personalidade. Geralmente ela é muito criativa, genial, solta e leve. E o estado de ego criança adaptada, que é a parte da sua personalidade que pode ser mais submissa ou mais rebelde. Então, dessa forma, nós temos 5 principais estados de ego, sendo 2 para a criança, 2 para o pai e 1 para o adulto. Agora vamos refletir a respeito disso. Qual estado de ego você costuma ver com mais frequência nas outras pessoas? A maioria está equilibrada com relação aos estados de ego ou não? Você consegue identificar algumas pessoas com o estado de ego mais destacado que os outros? Seus estados de ego estão equilibrados? Eu tenho falado sobre equilíbrio ao longo dos vídeos e ele também se aplica aqui. Precisamos reequilibrar os nossos estados de ego de acordo com o ambiente e de acordo com a ocasião. Vamos falar sobre os aspectos dos estados de ego e em quais ocasiões alguns deles tornam-se inconvenientes. Comecemos pelo estado de ego da criança livre.